Acho que hoje eu vou animar a fazer a receita da... Aliás, eu vou animar não, vou ver primeiro como é que é, quais são os ingredientes que tem que comprar pra fazer a guiosa. Guiosa, não sei como é que fala. E vamos ver, porque eu tô pensando em ir na feira de domingo, mas hoje é eleição, eu não sei se vai ter, eu acho que sim. Mesmo tendo eleição, eu acredito que a feira seja mantida. Vou dar uma pesquisada na receita e ver se eu vou animar mesmo fazer ou não. Cobre e deixa descansar por meia hora. Cheguei do mercado, eu vou comprar algumas coisas, aliás, a maior parte das coisas eu vou comprar na feira de domingo, que eu vou agora. Aí eu comprei, era pra ser um saquê, não tinha saquê. Esse supermercado aqui em Juiz de Fora, no geral, não tem muita variedade de produto assim. E como é domingo, eu não tenho como comprar. Eu poderia ir numa loja de japonês e tudo, procurar saquê. Bom, não tem. Eu vou usar cachaça, vai ser uma gyoza, acho que é gyoza que fala. Mineira. Comprei pernil suíno. Vou pôr ali na geladeira. Aliás, acho que eu vou até deixar em temperatura ambiente. E comprei essa geleia de pimenta. Eu até não ia comprar, porque eu estou em contenção de despesas um pouco. Mas, nossa, tem tanto tempo que eu não como e eu gosto tanto. Como eu vou cozinhar, vou fazer em casa, vou gastar menos, decidi me dar de presente. Gente do céu, isso aqui eu amo demais. Se eu colocar essa carne na geladeira, mas eu acho que eu vou colocar, porque eu não sei quanto tempo que eu vou gastar na feira. E aí, apesar dela estar temperada já, de ser um pernil temperado, eu vou colocar na geladeira. Agora eu vou fazer uma lista das coisas que eu tenho pra comprar. Nossa, esqueci a farinha de trigo. Caramba, fui com a lista na mão. E não tem... esqueci a farinha. Então, farinha de trigo, gengibre, repolho, amanhã eu quero ver se eu venho aqui na biblioteca para estudar. Me falaram que lá dentro é muito bom. Toda vez que eu passo aqui eu dou uma bisbilhotada na obra do mercado. E aí fico vendo aqui um pouco da estrutura. Eu achei até que ia ser uma estrutura metálica, mas é uma estrutura de concreto. Daqui acho que dá pra ver um pouquinho melhor. Bloco de concreto. Esse forro aqui eu não entendi muito bem, mas parece que tá ficando bem legal. Eles estão fazendo uma reforma bem completa de, acho que hidráulica, principalmente elétrica, porque teve um incêndio aqui recentemente. Uma hora eu quero pedir até pra entrar aqui dentro pra ver, mas tá ficando bem legal. Consegui rasgar a alça da minha sacola. Excelente, excelente. Essa aqui é a praça que fica logo antes da feira. E ali, naquele prédio ali é onde eu faço aula de dança de forró. E logo aqui a gente atravessa, esse aqui é a estação, a praça da estação. E aí a gente atravessa a linha férrea e do outro lado da linha está a feira, o início da feira, né? Ela funciona dos dois lados, mas sempre que eu passo aqui na linha eu gosto de dar uma olhada. Eu amo esse ponto de fuga aqui, eu ainda quero desenhar esse lugar. Então vamos dar a volta. A feira começa aqui e tem essa parte é do outro lado do rio. Nessa parte aqui é um mix de muitas coisas. Tem planta, tem de um tudo. Moço, tá? 10 reais. Esse lírio tá quanto? O lírio é 20 reais, o amaryllis é 30. Ai, que lindo. Aí o pessoal vai colocando as coisas no chão. Olha que linda dessas duas máquinas de costura aqui. Gente, olha essa máquina de escrever. Moço, quanto tá essa máquina? E ela tá funcionando? Linda, linda, linda.
Agora tô eu sem saber se eu compro a máquina de escrever. Gente do céu, eu não tô podendo gastar. Mas a máquina é linda, é uma Olivetti. E ela tá funcionando. Ou seja, ela não vai ser só decorativa. Ai, meu Deus. Eu vou lá na frente, vou voltar, vou... Ai. Tô desorientada. Comprei a máquina. Lá em casa eu mostro pra vocês. Agora eu vou atravessar para ir pro outro lado. A gente atravessa essa ponte aqui que passa o rio Paraibuna. E lá do outro lado tem as frutas e as verduras. Ele colocou essa sacola pra mim, pra eu poder trazer. E ela vira uma maletinha. Ai, gente, eu tô muito apaixonada. Meu Deus do céu, um surto. Um pequeno surto. E é aquela coisa. Se eu tivesse procurando um assim, eu não ia achar. Gente, ela é tudo que eu sempre sonhei. É aquelas que viram maletinha da Olivetti. Tô muito feliz. Ela tá bem novinha. Vou abrir aqui pra vocês verem. Olha. Aí isso aqui sai, né? A tampa sai. Olha, gente. Olivetti, letra 82. Ai, meu Deus, eu tô muito apaixonada. E eu quero escrever, porque eu quero ver direitinho como é que funciona e colocar um papel, mas eu vou dar uma limpadinha nela primeiro. Quando eu limpo a máquina, eu queria aproveitar para conversar um assunto com vocês que virou pauta da reunião com meus amigos lá. Uma das minhas amigas, ela é arquiteta. A gente começou a conversar um pouquinho sobre a formação acadêmica e tudo. E ela me contou uma coisa que me deixou muito triste como professora, sabe? Que é uma coisa que me incomoda muito. Tem uma mancha aqui, eu acho que é de tinta. E parece que sai, que tem a chance de sair. Se eu pegar uma faca ali depois alguma coisa, o produto eu consigo tirar. Enfim, voltando ao assunto. Eu não sei como que a gente entrou no assunto sobre o curso de arquitetura e tudo, que a gente às vezes entra no curso de arquitetura. Primeiro que a gente entra muito novo, né? Isso é natural, a gente não sabe muito nem da vida, nem sobre a gente. E aí, às vezes, a gente dá sorte de realmente escolher o curso porque a gente queria aquilo mesmo, ou não, né? Essa minha amiga, por exemplo, ela escolheu não seguir a carreira de arquiteta porque ela viu que a carreira, assim, a profissão de arquitetura não a agrada. Lembrou de uma conversa que ela teve com um amigo dela que prestou vestibular depois e ela... Enfim, depois de um tempo que ela já estava formada, a pessoa veio perguntar se compensava fazer arquitetura na UFJF ou numa particular. Nossa, que cheiro de poeira muito antiga. Na conversa, ela fez a comparação da seguinte forma: que a faculdade, se a intenção da pessoa era trabalhar com arquitetura mesmo, no mercado, de forma técnica, não fizesse a federal, porque lá não tinha técnica. Nossa, gente, isso bateu em mim como um murro no estômago. Por quê? Aí, no fim, ela ainda complementou o seguinte, que a universidade era muito boa em formar novos professores, mas não novos profissionais. Isso me bateu muito mal. Por quê? Nos últimos tempos, eu entrei a primeira vez que eu dei aula em Viçosa, não era para arquitetura, e eu tinha muita vontade de dar aula para o curso de arquitetura, né? E aí, quando eu tive a oportunidade, que foi em 2021, eu queria dar aula de projeto, e eu realizei esse sonho, que era de ser professora de projeto, e eu falei, nossa, eu tenho uma missão, que sempre que eu puder, eu vou colocar tudo que eu tenho de conhecimento técnico. Lógico, eu não sei tudo, ainda me falta muito conhecimento técnico, mas o pouco que eu sei, eu vou passar para frente o máximo que eu conseguir. Por quê?
eu senti muito essa falta na minha formação acadêmica. Eu falo isso, não é um problema da UFJF, não é um problema geral da universidade pública, e que eu não sei se tem solução, não estou aqui para apontar o dedo e falar que, nossa, a universidade é isso, porque eu amo a universidade pública, mas eu tenho um certo incômodo de que algumas coisas técnicas a gente sai da faculdade sem saber, e isso é uma perda imensa. Nossa, deixa passar essa ambulância. A minha sensação é que eu saí da universidade, que eu adquiri alguns conhecimentos técnicos no estágio, porque a gente ficava num eterno estudo preliminar, aquela coisa, e a gente nunca chegava no executivo, a gente não aprendia a fazer uma reforma, e é o que a gente mais sai fazendo, é reforma. A demanda por reforma no Brasil é muito alta, e nossa, isso me incomoda muito. Eu lembro que numa disciplina que eu ministrei, tinha poucos alunos, eram 12 alunos, era uma disciplina de ateliê. E aí foi a primeira vez, que foi o primeiro ano presencial, a primeira turma minha presencial, eu falei, nossa, eu vou dar tudo de mim. Eu montei uma aula assim, e eu lembro que eu falei, nossa, eu vou cuspir a parte de tudo que eu tenho pra fora de técnica aqui. Eu fui falando sobre os projetos complementares, projeto estrutural. Obviamente que às vezes o aluno ainda não teve aquilo, mas eu acho uma perda imensa essa falta de noção das coisas técnicas. Às vezes você não precisa saber exatamente Nossa, por exemplo, a estrutura. A conversa que a gente teve lá ontem girou muito em relação ao projeto estrutural. Eu não sei, eu não faço a menor ideia qual que é o momento fletor. Eu nem sei, pra vocês terem ideia, nem o termo eu lembro. Eu passei raspando em estrutura de concreto. Na minha faculdade não tinha cálculo, era estrutura de concreto, estrutura de madeira, estrutura de não sei o que. Eu peguei bem a transição de currículo dessa parte. Não fiz cálculo, aqueles cálculos clássicos, diferencial. Sei lá, gente, eu nem sei o nome daquela conta que faz diferencial, como é que chama? Sei lá, se eu lembrar o nome eu ponho aqui. E mesmo assim, mesmo ainda tendo essa mudança de currículo, eu lembro que eu não entendia nada, eu não sabia nada. Eu fazia estágio na época, e eu lembro do meu chefe olhar pra mim, que eu tava lá tentando fazer uma modelagem no Revit. Isso era em 2013, 2014. Ele pegou gentilmente na minha mão e falou assim: eu acho que você não entende o que é uma estrutura de concreto. Eu falei assim: não, eu não acho, não, tenho certeza, eu não entendo o que é uma estrutura de concreto. Inclusive até um vídeo que eu quero gravar pra vocês sobre essa diferença, o que eu imaginava e o que eu vejo, assim, hoje, o que eu sei, o que é uma estrutura de concreto. Mas ele sentou depois do expediente e me ensinou. E falou: olha, isso aqui, a estrutura de concreto, ela funciona dessa forma. Então, a gente não precisa saber tudo de tudo, mas é preciso ter uma noção técnica das coisas. E aí, eu não sei, mas hoje, principalmente nessa fase, por exemplo, TCC e tudo mais, eu fico muito triste, porque cada dia menos eu vejo que estão tirando as partes técnicas. Eu não sou contra, gente, essa questão de ter a parte conceitual, pelo contrário, eu amo ler, tá? À toa que eu faço doutorado, senão, né, assim, eu gosto, mas eu gosto de brincar o seguinte: eu amo a viagem da arquitetura, mas desde que a gente compre a passagem de volta e pise na realidade, tenha técnica, saiba como as coisas funcionam minimamente. A gente não precisa saber tudo. Eu não sei, por exemplo, qual que é o cabo de aço que fica dentro do forro de gesso acartonado lá, mas eu sei que ele existe, e isso já me é suficiente para conversar com uma pessoa que vai fazer gesso e falar: olha, onde vão ser os tirantes e tudo mais, eu sei a espessura, eu sei que um entreforro ali tem que ter mais ou menos uns 15 centímetros para conseguir passar minimamente uma tubulação ou alguma coisa, de 15 centímetros para mais, e por aí vai. Eu lembro que a gente, nessa conversa ontem que eu tive com a minha amiga, a gente foi listando umas coisas que eu não sei no curso de vocês. Eu não tô aqui para jogar pedra no currículo, né, de forma alguma, porque eu sei os grandes desafios, eu já estive do lado de lá, né? Eu sou professora e sei como é difícil às vezes inserir, porque são muitos conteúdos que a gente precisa passar, né, que a faculdade precisa passar.
E a universidade, a faculdade nunca vai conseguir suprir toda a necessidade de conhecimento. Mas ignorar o conhecimento técnico é uma coisa muito arriscada, sabe? Eu vejo um problema muito grande nisso. Vou dar um exemplo lá que a gente falou. Projeto de prefeitura. O processo é esse, que desenhos são esses, o que eu tenho que entregar, eu tenho que pagar, eu tenho que ter Gente, isso é uma coisa tão básica, profissional, que eu não aprendi. E eu considero a minha formação acadêmica uma formação muito boa, mas eu acredito que há um buraco assim, em alguns pontos, que eu acho que é muito louvável da parte da universidade, da faculdade, nos fazer ser agentes de mudança, sabe? Eu não concordo que a universidade tem que ser um reflexo do mercado. Vocês nunca vão me ver defendendo isso. Eu acho que a universidade tem muito esse caráter de ser um agente de mudança social mesmo, mas se a gente age socialmente e a gente começa a agir muito no universo da fantasia, de uma utopia muito distante, a gente também perde essa ação social e prática no mundo real. Vou dar um exemplo. A gente vai fazer lá o projeto de um aeroporto, de uma escola, de tudo mais. Eu acho que é super válido, é super necessário. Só que, se esse projeto nunca chega no executivo, então ele nunca vai ser executado. Obviamente tem muitas vertentes de atuação, né? Tem escritórios, por exemplo, que são especialistas em fazer a parte mais conceitual e tudo, mas quando você faz uma parte conceitual sem ter noção nenhuma de como aquilo vai ser construído, é o que eu sempre falo, você não precisa saber, você precisa ter noção para você não ser um sem noção. Então, se eu faço um projeto conceitual, eu posso ser um arquiteto conceitual, existe arquitetos que são mais conceituais mesmo. Mas esse arquiteto precisa ter uma noção de técnica. Ele precisa saber onde é que fica uma caixa d'água, a queda de fazer um telhado, fazer não sei o que, saber ali que eu tenho uma hierarquia nas estruturas, como é que funciona uma estrutura de cabeamento, saber que existe um projeto de para-raio, que é o SPDA. Tem muitas coisas técnicas. E nisso ainda tem um agravante que eu considero muito problemático. Acho que eu vou usar essa palavra para não dizer outra, que muita gente sai da faculdade, eu não sei se pelas experiências de estágio, pelas experiências que vão acumulando, acho que cada pessoa sai da universidade com um combo, um mix de experiências, mas me incomoda muito a falta de desenho técnico também, como se aquilo fosse um tanto faz, e não é um tanto faz. O desenho técnico é a nossa linguagem, é a nossa forma de comunicação, e ela tem uma padronização, ela tem uma forma, uma razão de ser, sabe? E aí parece que o desenho técnico ele virou um vale tudo. E aí eu pergunto, vou fazer um paralelo com um advogado. Dá para um advogado simplesmente colocar gírias e fazer uma coisa e colocar termos completamente informais numa petição, numa peça jurídica? Não. Por quê? Porque a linguagem não é adequada, não é esta a linguagem. Então faz muita falta, sim. O que eu queria dizer com essa parte não é, nossa, então a universidade pública, ela é acadêmica e a universidade particular, como se a universidade particular fosse capaz de suprir todas essas coisas. Não, não é isso. Não coloquem palavras na minha boca. Mas eu sou muito a favor do ensino público e eu tenho muita vontade de ver essa técnica sendo colocada nos lugares certos. Eu acho que tem muitas coisas, muitos projetos, muitas coisas reflexivas que são extremamente louváveis, mas elas não podem largar a mão da técnica, largar a mão de tudo do que é arquitetura mesmo, senão nós vamos virar sociólogos, vamos virar tudo menos arquitetos mesmo. Eu acho que tem espaço para que a arquitetura ela visite várias profissões em volta dela. O arquiteto que ele tem um conhecimento de direito, o arquiteto que tem um conhecimento de design, o arquiteto que tem um conhecimento até de fotografia, de tudo. Isso é natural, que a gente sempre está ali andando em bordas com outras profissões, mas é como se em alguns momentos eu sentisse que a gente tirasse os dois pés,
Você pode pisar fora da sua profissão, ter um pezinho fora, mesclar, o que eu acho isso fantástico, inclusive, mesclar nossa profissão com outras, mas quando eu tiro todos os pés do chão, tiro todos os pés da arquitetura e eu perco a materialidade, perco a técnica, perco tudo, aí eu acho que a gente pega a arquitetura e joga pro alto. E eu fico muito triste, de verdade, nessa falta, nessa busca técnica que a gente precisa ter para sermos bons profissionais. Por quê? Qual é a fama do arquiteto no Brasil? Das duas uma, ou uma profissão extremamente elitizada e desnecessária, como se fosse um artigo de luxo, ou quando eu tenho acesso a esse artigo de luxo, esse arquiteto, ele é um viajandão. É aquele cara que propõe um negócio e não sabe preço de nada, e a gente sai da faculdade sem saber o preço de nada, sem noção nenhuma de quanto custa uma estrutura, quanto custa fazer uma movimentação de terra. Se eu faço cavo um buraco imenso, eu vou ter problemas, eu vou encarecer essa estrutura. Isso, gente, a gente precisava muito saber, muito. E eu fico assim, apavorada, que a gente sai da faculdade, depois tem que ficar procurando, assim, passando vergonha, inclusive. Essa amiga minha, ela falou assim, não, eu fui numa obra, isso era muito comum, né, de a gente sair da faculdade, às vezes você pega um projeto e vai numa obra e você entra em franco desespero, porque você não sabe nada, você não sabe como é que, você não sabe, mal você sabe como é que se constrói uma parede, como é que é uma calha de um telhado. E aí você entra como um profissional responsável técnico por aquilo ali, e alguém te pergunta uma coisa e você vai... O jeito que a gente encontra às vezes é de dar uma despistada ali para responder depois. E óbvio que quando a gente se forma, a gente ainda tem um caminho muito grande em termos de conquistas de experiência na prática mesmo. Mas ir para a vida profissional com uma mão na frente e outra atrás técnica, nossa, gente, é assim, assustador. Bom, esse era o meu desabafo, tá? Acho que eu estava com isso muito engasgado. E agora, eu tô muito feliz com a minha máquina, gente. Eu acho... Ontem eu gravei um vídeo sobre os meus bordados, né? E eu tenho muita vontade de escrever a legenda deles. E eu tô achando que eu vou passar a escrever a legenda na máquina de escrever. Ai, vou ficar muito chique, olha só, pensa bem. Eu tô aqui e... Vou colocar a tampinha dela aqui. Eu vou arrumar um lugar que ela vai virar um objeto decorativo na minha casa, provavelmente. Tô pensando em deixar ela ali em cima de uma caixa que era da minha avó, que é uma caixa antiga de madeira. Acho que vai ficar bem bonitinho. Gente, e é a cor que eu sempre sonhei de máquina de escrever. Cara, eu tô feliz demais, eu tô assim, em êxtase. Eu podia gastar com essa máquina? Eu não podia, mas eu também não podia deixar essa oportunidade passar. O meu título de eleitor em Belo Horizonte, e agora eu vou ter que descer. Ele tem como, acho que tem agora como justificar tal de e-título, mas eu tô com tanta preguiça de mexer com o aplicativo que eu acho que eu vou preferir procurar o meu título de eleitor ali dentro da mala e justificar o meu voto mesmo. Vou aproveitar e vou tentar mostrar a escola para vocês. É uma escola muito linda. Eu até entrei lá numa disciplina que eu tava dando sobre escolas, e aí eu queria mostrar a escola. Se der eu vou mostrar o pátio lá um pouquinho para vocês, é bem linda. Desci aqui, vou procurar lugar para justificar meu voto, mas olha que legal. Eles são duas alas de sala de aula. Esse lugar que eu tô, que é o corredor, eu acho que é mais administrativo. E aí aqui no meio tem esse jardim e esse pergolado aqui que eu acho muito legal. Dá um contraste de luz e sombra muito bom. Tem umas plantas assim, e eu acho um aspecto bem brasileiro assim, não é um jardim. Ele tem cara de escola mesmo. Os acabamentos, esse piso aqui. É uma estrutura de concreto com um telhado que eu vou mostrar depois para vocês. Mas antes vou justificar meu voto. Olha que legal, uma estrutura de concreto e aí por cima tem essa estrutura metálica que suporta o telhado. Esse forro de PVC aqui, bem legal, né?
fica dobradinha de um lado, do outro fica liso. Acho que a hora que eu for fazer as próximas, eu vou ficando melhor. Essas últimas aqui ficaram mais bonitinhas do que essa aqui, que foi a primeira, que ficou bem feia. Tiveram umas que quebraram, porque minha frigideira não é tão antiaderente, mas as que sobreviveram ficaram inteiras. Agora provar pra ver se ficou bom. Vou dar o meu parecer das gyozas. Mal. Adaptações, né? A gente quer que a receita dê certo, mas a gente não compra os ingredientes, não achei. O recheio ficou meio sem sal. Eu comprei, ao invés de comprar uma carne crua, eu comprei uma carne temperada. Eu tô achando que foi isso que fez a diferença. Mas a massa deu um trabalhão. Nossa senhora, não sei se eu vou voltar a fazer essa receita de novo, não. Mas o molho, que é um molhinho com a geleia de pimenta, ficou nota 10. Mas eu voltei pra terminar um assunto que eu queria falar. Eu fiz aquele desabafo, né, sobre a parte técnica da arquitetura, mas na verdade eu queria falar uma outra coisa. O dia que eu coloquei no Instagram para sugestões de tema, uma pessoa me pediu para falar um pouco sobre o pós-formatura, né, o que fazer depois de formar e tal. E acho que tem muito a ver com o que por isso que eu quis colocar no mesmo vídeo. Essa questão da parte técnica da nossa formação, do TCC, enfim, dessa questão de até onde a gente foi de conhecimento, e aí a gente se forma e vai pensar, bom, e agora? O que eu faço? O que eu tô perdido, né? Isso é super normal, né? A gente ficar perdido nessa fase. Toda fase de transição é uma fase em que a gente naturalmente vai se encontrar um pouco perdido mesmo. A gente se forma, não necessariamente a gente sabe o que fazer, e é completamente natural. Por quê? A gente viu muito conteúdo durante a faculdade, viu matérias, e a gente começou, né? A gente começa a se identificar com algumas coisas, mas não necessariamente o que você gosta de estudar, você gosta de trabalhar. Olha, isso foi uma grande explosão na minha cabeça, porque tem coisas que a gente gosta de estudar, gosta de pesquisar, mas trabalhar com aquilo é outra história. E todo trabalho depende de contexto. Os primeiros 3 anos, gente, é uma remação só. e não que seja ruim nem nada, não vou, nossa, vou fazer o agente do caos aqui, como, nossa, vou formar e vocês vão passar 3 anos na pindaíba. Não, mas é muito difícil se formar e, nossa, tô pleno no emprego dos meus sonhos no primeiro, segundo ano. Por quê? Esses 3 primeiros anos, mesmo quem, e isso serve, eu vejo que serve para a maioria das pessoas, mesmo quem quer ser autônomo, quem vai fazer concurso público, quem decidiu ser professor, quem decidiu abrir um escritório próprio, quem vai trabalhar num escritório grande. Por quê? Mesmo se você... Vamos fazer algumas suposições aqui para eu explicar isso, dessa questão dos 3 anos. Um escritório próprio, falar, não, eu vou sair da faculdade e eu já tenho condições, e essas condições, elas não são só financeiras, tá? Para você abrir e viver de um negócio próprio, não basta só estar com o dinheiro, você tem que ter contato, você tem que conhecer gente que esteja disposta a pagar pelo seu trabalho. E aí, nesse caso, nesses 3 primeiros anos, é uma construção de clientela, uma construção de confiança, é uma pessoa que vai te indicar a outra, você está construindo a sua imagem, construindo a sua identidade como profissional. Está trabalhando, quem opta por trabalhar num escritório, por exemplo. Nesses 3 anos, você vai progredir ali dentro como profissional, mesmo que você já tenha trabalhado ali, por exemplo, como estagiário, como trainee e tudo mais. Esses 3 anos vão ser muito importantes, é quase um estágio probatório, né, assim, de tudo na vida, para você ter certeza se é aquilo mesmo que você quer. Então não fiquem aflitos em que eu vou formar e eu não sei. Gente, é assim mesmo. A gente não sabe, às vezes até quando a gente tem muita certeza, vai passar um tempo e eu vou trabalhar, por exemplo, eu tenho certeza que eu quero trabalhar com um tipo de arquitetura, com um tipo de cliente.
Quando você for trabalhar, pode ser que você se surpreenda. E aí aquilo que você achava que você gostava muito, você não gosta. E óbvio, vão ter partes da profissão que a gente não gosta muito e a gente vai ter que fazer do mesmo jeito. No início de um negócio próprio, por exemplo, às vezes você vai ter que fazer tudo. Você é uma eu presa, né? A dica que eu dou pra vocês é: teste. Não tenha medo de, eu não sei o que eu quero. Pronto, testa. Eu não sei se eu gosto de interiores. Trabalha no lugar de interiores para você ver se você gosta. Porque uma coisa é gostar de interiores, outra coisa é gostar de trabalhar com interiores, lidar com o cliente. A vida real, ela é muito diferente. Então, às vezes eu adoro interiores, mas o tipo de cliente que eu vou atender, o tipo de interação, às vezes eu vou ser uma pessoa que vou atender só online, eu não gosto de atendimento presencial. São muitas variáveis, são muitos tipos de carreira, inclusive carreiras alternativas, gente que pode ir para uma área de tecnologia, por exemplo. Nossa, eu gosto de programação e tudo. Olha, às vezes você gosta daquele emprego, você gosta do público, gosta de tudo, mas a empresa que você entrou é ruim. O pessoal é ruim, a cultura da empresa é ruim, às vezes não paga tão bem, e aí com a experiência, daquela primeira experiência como profissional, você consegue ir para uma empresa melhor, que paga melhor, que tem uma cultura empresarial melhor. Então, não se cobrem de formar e, nossa, eu preciso chegar no auge da minha carreira em 5 anos, porque não é assim, tá? Não é assim mesmo. E estejam abertos também para mudar de ideia, para testar. Um outro problema que eu vejo também é que o Instagram, as redes sociais, ou sei lá o que, não sei se é o imaginário coletivo em cima da profissão também, de que o arquiteto bem-sucedido é aquele arquiteto que tem o escritório próprio, que pega o seu carrinho, que visita as obras e que um dia vai ter uma casa, uma coisa na casa cor. E não necessariamente, esse é um arquiteto de sucesso? Eu admiro muita gente, tem ótimos profissionais nessa área também, mas não é só isso. Tem ótimos profissionais fazendo perícia de arquitetura, trabalhando só com executivo, gente, a infinidade de coisas. Tem gente que trabalha com a parte jurídica no direito. Esse pezinho fora que eu falei antes aqui, tentem pensar. Eu gosto de arquitetura com o quê? Misturado com o quê? E aí você vai ter uma noção de qual é o viés, qual é a área que você pode seguir. E esteja aberto para misturar. Quem sabe vocês não vão ser algumas pessoas que vão inventar novas profissões também. E outras vão deixar de existir. Há 20, 30 anos atrás, existia um sujeito que só desenhava CAD, por exemplo. Hoje esse sujeito não existe mais. Então, as profissões, elas mudam. Eu acho que daqui a 20, 30 anos, nós vamos passar por transformações muito grandes em termos de inteligência artificial, de tudo. Então, assim, por mais que a gente tente fazer previsões, nós não vamos ser capazes de identificar o que vem por aí. Então, o que a gente vai fazer? Viver, fazer o que está por aí hoje, o que está disponível. Bom, era isso. Um domingão. Vou ter que lavar 400 mil louças, gente. A gente inventa de fazer receita no YouTube até a hora da gente ver o tanto de coisa que eu tenho pra lavar ali. Tem farinha na cozinha inteira. Tchau, vou lavar a louça.